alunos, bom dia. Queria dar boas-vindas para vocês aqui nesse nosso formato de aula. Queria dizer que todos nós vamos estar nos adaptando nesse começo, tá bom? Mas vai estar todo mundo fazendo o melhor de si para a gente poder tirar o melhor proveito dessa situação, tá bom? E aí eu queria perguntar para vocês como é que está sendo essa quarentena, se vocês estão se cuidando, se estão lavando as mãos direitinho, né? Daquele jeito que passa toda hora na TV, tá? E além da gente se cuidar, vamos usar esse tempo de quarentena também para a gente estudar um pouco mais, para a gente conseguir tirar aquelas dúvidas que talvez a gente não conseguiu tirar lá na sala, tá bom? Então, nessa primeira aula, a gente vai começar fazendo uma revisão do conteúdo que a gente viu até aqui, tá bom? Então, como vocês devem lembrar, no primeiro bimestre, a gente começou falando o quê? Sobre os estados físicos da matéria, né? Então, vamos relembrar? A gente tem 3, certo? Sólido, líquido e gasoso, né? Eu trouxe aqui, ó, 3 exemplos desses estados físicos, né? A gente tem, por exemplo, esse marca-texto. Lembra que ele está no estado sólido. Eu tenho um suco no estado líquido. E eu tenho esse spray para representar como se fosse o estado gasoso, tá bom? Então, falando nisso, a gente começou a ver o quê? Algumas características desses estados, né? Principalmente em relação à forma e ao volume, vocês lembram? E aí, lá no estado sólido, lembra que a gente falou que o estado sólido ele tem tanto a forma quanto o volume constantes, ou seja, isso quer dizer que não varia, certo? E aí, a gente falou também que no estado líquido, né? O estado líquido ele vai ter o quê? A forma variável e o volume constante, né? Não sei se vocês lembram, mas a gente fez no laboratório que a gente colocou o quê? O volume, ele quer dizer como se fosse a quantidade, né? Então, a gente colocou lá 300 ml do suco em recipientes diferentes e aí a gente viu que o suco, ele adquiriu a forma do recipiente que ele estava, né? Se, por exemplo, eu pegar esse suco aqui, ele está no formato do copo, né? Se eu colocar ele num pote quadrado, por exemplo, ou então nesse recipiente que é mais fino, vai ser a mesma quantidade do suco, mas a forma dele vai ter variado de acordo com o recipiente, tá? E o gasoso, a gente falou o quê? Que ele tem tanto a forma quanto o volume variável, ou seja, porque o vapor, né, ele vai ocupando todo o espaço que ele tá. Então, esses 2 parâmetros vão mudando, tá bom? Outra coisa que a gente começou a falar foi o quê? Que as substâncias, elas podem mudar de estados físicos, lembra? E lembrando que mudança de estado físico não altera a composição daquela matéria, vocês lembram? Por exemplo, né, eu peguei esse gelo aqui, ó, né? Que ele tá no estado sólido, certo? Só que eu comecei a botar ele nesse prato, né? E aí a gente vê que já começou o quê? A formar umas gotinhas de água, certo? E isso quer dizer o quê? Que o gelo, ele está começando a derreter, né? E qual é o nome chique que a gente dá para o gelo quando derrete, quando uma substância sai do estado sólido para o líquido? A gente chama de fusão, né? E só para a gente relembrar, o que vai fazer uma substância ir de um estado para o outro? A mudança de temperatura e de pressão, certo? Aqui, no caso desse gelo, eu tirei ele do congelador e coloquei aqui nesse prato. A temperatura aqui deve estar mais ou menos uns 20 graus. Então, teve um aumento de temperatura em relação ao que estava no congelador, por isso que ele está começando o quê? A derreter, certo? Então, seguindo, ó, a gente tem também a mudança de um líquido para um estado de gasoso, né? Isso acontece quando a gente coloca uma leiteira com a água no fogão, a água começa a borbulhar pelo calor que está vindo do fogão e a gente vê o vaporzinho da água saindo, né? Nesse caso, o que está acontecendo? Uma vaporização, tá?
como é que chama do gasoso para o líquido? Ao contrário, né? Não sei se vocês lembram que acontece lá nas nuvens, né? É o que? A condensação ou a liquefação, né? Isso também acontece, o quê? Quando a gente está tomando banho, né? E aí um banho quente está saindo aquele vapor do chuveiro, ou seja, no estado gasoso, e aí ele entra em contato com uma superfície da parede, do espelho, que está numa temperatura menor, certo? E aí então esse vapor, ele vai para o estado líquido, e aí por isso começa aquelas gotículas a derreterem, a escorrerem pela parede do nosso banheiro, tá? E do líquido para o sólido é quando a gente pega a forminha de gelo e coloca no congelador, né? Tava líquido, foi para o sólido. Isso se chama o quê? Solidificação, tá bom? E a gente também tem duas mudanças que elas vão de um extremo ao outro, ou seja, do sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido, né? Do sólido para o gasoso a gente chama de sublimação e do gasoso para o sólido a gente chama ao contrário de ressublimação. Tá bom? Até aqui? Deu para revisar? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai fazer algumas aulas online, ao vivo também, tá bom? E aí vocês podem mandar as suas dúvidas, tirar as suas dúvidas por lá, ok? Seguindo com a nossa matéria, né, a gente falou o quê? Que no ciclo da água, a gente consegue observar algumas dessas mudanças de estado físico, né? O que acontece no ciclo da água? A água de rios, mares, lagos e oceanos, lembra? Começa a evaporar, por quê? Pelo calor que vem do sol. Olha só, aumenta a temperatura e induz a mudança de estado, certo? Chegou esse vapor lá em cima, formou as nuvens. A gente tem o quê? Condensação. Depois, essa água da chuva, essa água das nuvens começa a cair na forma de chuva, que lembra que o nome chique de chuva é o quê? Precipitação, certo? Essa água que veio da chuva, ela infiltra no solo. O que isso quer dizer? Ela entra no solo e aí ela volta lá para escoar nos rios, né? E nessas águas, tá bom? Então, quando a água, ela tá o quê? Lá, recebendo o calor do sol, a gente tem o quê? Evaporação, tá bom? E lá nas nuvens a gente tem o quê? A condensação, certo? Continuando aqui com a nossa matéria, né? Outra coisa que a gente começou a ver também foi sobre ponto de fusão e de ebulição. Vocês lembram? E aí até caiu no teste, né? Perguntando o que era ponto de fusão, o que era ponto de ebulição, né? E aí esse ponto nada mais é do que uma temperatura qualquer em que vai acontecer a fusão, em que vai acontecer a ebulição, né? A gente pode ter ponto de condensação, ponto de vaporização, ponto de qualquer uma dessas mudanças. Só que os mais importantes é o de fusão e o de ebulição, por isso que a gente estuda eles, tá bom? Então, relembrando, né? O ponto de fusão, né, é a temperatura na qual uma substância qualquer, ela passa do estado sólido para o líquido, ok? Por exemplo, a água, ela passa do estado sólido para o líquido, ou seja, ela sai, né? Por exemplo, o gelo, ele começa a derreter quando atinge 0 grau, certo? Então, 0 grau é o ponto de fusão da água. Por exemplo, o ponto de ebulição é a temperatura onde uma substância vai passar do líquido para o gasoso, ok? Por exemplo, eu coloquei a água para ferver lá no fogão. Qual é a temperatura que ela vai começar a evaporar? 100 graus, tá bom? No livro de vocês, lá na página 270, mostra o ponto de fusão e de ebulição de várias substâncias, né? Por exemplo, a gente tem o ponto de fusão do nitrogênio, né? Menos 210 graus, do ferro 1538, ponto de ebulição da prata, ou seja, a prata, né? Quem aí tem, as meninas, né? Tem anel de prata, cordão, né? Se você quisesse, por exemplo, derreter essa prata, né? Qual seria o ponto de fusão? Seria, ó,
962 graus. Vocês têm noção do que é isso? Tem que aquecer a prata até chegar a 962 graus e aí sim ela ia começar a derreter. E para a prata entrar no estado, começar, né, a atingir a ebulição, ela precisaria alcançar 2162 graus. Muita diferença de temperatura, né? E outra coisa que a gente falou importante, tanto do ponto de fusão quanto do ponto de ebulição, é o seguinte, né? Por exemplo, peguei o gelo, ele tá sólido, ok? Deixa eu pegar aqui, ó. Peguei o gelo, ele tá sólido, né? Tirei ele do congelador, que estava numa temperatura negativa, coloquei ele aqui na minha mão, que tá quente, a temperatura do nosso corpo é mais ou menos 37 graus, né? E aí o que acontece? A minha mão tá passando calor pro gelo, ok? Quando ele chegar em 0 grau, ele vai começar o quê? A derreter, a passar do sólido pro líquido. E lembra que enquanto acontece essa mudança de estado, tá? Lembra que a temperatura, ela é o quê? Constante, a temperatura não varia durante a mudança de estado. Lembra que a gente falou isso várias vezes na sala, caiu no teste também, né? Então, tanto para o ponto de fusão quanto para o de ebulição, quando a gente faz aquele gráficozinho, lembra? Tem sempre a parte reta do gráfico. E ali mostra o quê? Que a temperatura, ela não tá nem aumentando, nem tá diminuindo. Por isso que fica uma linha reta, né? E aí, por isso que a gente fala que a temperatura não muda durante a mudança de estado, né? Enquanto ainda tem sólido e ainda tem líquido, por exemplo, essa mistura, tá bom? Foi até aqui? Continuando, a gente começou a falar também de o quê? Fenômenos químicos e fenômenos físicos, né? Da diferença entre esses fenômenos. E na próxima aula, hoje a gente vai fazer também, eu vou fazer uma demonstração, né, de alguns fenômenos físicos ou químicos, e aí vocês vão ter que tentar descobrir e classificar esses experimentos, né? Coisas que até vocês podem fazer em casa com materiais simples, tá bom? E aí a gente começou a falar principalmente, né, da diferença entre um fenômeno físico e um fenômeno químico, ok? E aí a gente começou a falar, por exemplo, né, os fenômenos químicos. Me lembra o quê? Reação química, né? Me lembra um laboratório, né, de um químico cheio daquelas substâncias coloridas, né? E aí a gente começou a falar, por exemplo, que quando eu pego uma fruta verde e ela começa a amadurecer, né? Por exemplo, peguei um mamão verde e ele começa a ficar laranjinha, né? Quanto mais maduro ele tá, mais doce ele tá, não é? Vocês já perceberam isso? Por que isso acontece? Porque durante o processo de maturação das frutas, uma nova substância vai sendo gerada ali, que é o açúcar. Por isso que quanto mais madura a fruta, mais doce ela é. Mas da onde veio esse açúcar? Ele brotou do nada? Não, né? Ali dentro da fruta teve o quê? Um fenômeno químico que gerou o açúcar. Então, olha só, a primeira coisa que a gente já sabe, os fenômenos químicos, eles geram substâncias novas, tá bom? E eles alteram, né, a propriedade, eles modificam a composição daquela substância inicial, né? Então, lembra que eu posso reagir duas coisas juntas e aí eu começo a gerar uma substância nova, tá? Já nos fenômenos físicos, por exemplo, todas as mudanças de estado que a gente falou até agora são o quê? Fenômenos físicos. Por quê? Eu peguei o gelo, de novo ele. O gelo é água, certo? Lembra que a gente falou de H2O? Quando esse gelo começa a derreter, ele vira outra coisa? Não, ele continua sendo H2O, continua sendo água. Então, modificou a propriedade da substância? Não. Certo? Gerou alguma coisa, uma substância nova? Não. Só mudou o quê? O estado daquela substância. Então, as mudanças de estado físico são exemplos de fenômenos físicos, tá bom? Nos fenômenos químicos, o que a gente pode observar também? A gente pode observar, igual nos fogos de artifício, produção de luz. A gente pode observar produção de calor.
produção de partículas sólidas, né? A gente também pode mudança de cor, mudança de sabor. Tudo isso acontece nos fenômenos, pode acontecer nos fenômenos químicos, tá bom? Igual eu mostrei para vocês no laboratório, quando a gente foi misturando, né, aquele suco de repolho, lembra? Com água sanitária, com vinagre, com limão, que foi mudando ali, o que foi acontecendo? Reações químicas, mudou a cor. Já os fenômenos físicos, né, a gente não vê essa mudança, tá bom? Não é tão comum, na maioria das vezes não vai ter nenhuma dessas evidências, ok? Então, olha só, continuando, né? Então, se a gente fosse comparar um fenômeno físico com um químico, a gente pode então organizar a nossa ideia, né? O químico, a gente vai ter o quê? Transformação das substâncias iniciais. A gente vai gerar substâncias novas, lembra da fruta amadurecendo, tá bom? A gente pode ter evidências como mudança de cor, de sabor, geração de calor, de luz, tá bom? Formação de sólidos, ok? E já nos fenômenos físicos, então, né? Eles não vão normalmente modificar as substâncias iniciais, a substância inicial vai continuar sendo a mesma no final, não vão surgir coisas novas, substâncias novas, e normalmente não tem o quê? Nenhuma transformação ali, não tem nenhuma evidência, como mudança de cor, de sabor, essas coisas, né? Então, por exemplo, quando eu acendo uma vela, né? O que acontece? Isso é um fenômeno químico. Lembra que o oxigênio da nossa atmosfera, ele, né, alimenta a chama? É um fenômeno químico. Vamos ver outro exemplo. Peguei esse papel. Estou amassando o papel, certo? Gerou substância nova? Não. Modificou a composição química da estrutura da substância inicial do papel? Não. Então, isso aqui foi o quê? Um fenômeno físico, certo? Então, eu vou deixar aí para vocês pensarem um pouquinho mais no dia a dia de vocês. O que vocês conseguem ver como fenômenos físicos e químicos? Por exemplo, né? Quando a gente faz um bolo em casa, ou então um pão, a gente adiciona o fermento, lembra que a gente falou na aula? Por que o bolo e o pão vai crescendo? Porque o fermento vai fazer o quê? Liberar um gás ali que fica aquelas bolinhas que faz o bolo ficar bem fofinho, o pão ficar bem fofinho. Então é um fenômeno químico, né? Quando a gente fala assim, uma cidade foi inundada pela chuva e o rio transbordou. Isso é um fenômeno físico, né? Porque não houve transformação de substâncias, não houve geração de substâncias novas, tá bom? A gente falou também, tinha até um exercício, né? No livro de vocês que falava sobre a fotossíntese, né? Primeira vez que a gente pensa em fotossíntese, a gente pensa, é sempre um fenômeno químico, porque pega gás carbônico, libera oxigênio, pega gás carbônico, libera oxigênio. A transformação do gás carbônico em oxigênio é sim uma reação química, então é um fenômeno químico. Mas o fato da raiz da planta absorver a água que vem do solo, isso é um fenômeno físico, porque ela só está absorvendo. A água que estava no solo agora foi para a raiz, continua sendo água, ok? Então, a gente pode começar a pensar em várias coisas que estão acontecendo, né? Por exemplo, né, essa história do coronavírus. O que acontece? Quando a gente, né, tosse, ou então, e aí outra pessoa, ela respira, né, as partículas, né, da outra que tossiu, esse vírus, ele pode entrar no nosso sistema respiratório, certo? Até aí, a gente pode falar que foi um fenômeno físico? Sim. Agora, quando o vírus, ele começa a entrar nas nossas células, né, ele começa a usar tudo que a célula tem ali dentro para ele se multiplicar, né, reações químicas vão acontecendo ali também. Então, né, uma parte do ciclo de reprodução do vírus, a gente pode falar que também tem fenômenos químicos. Então, a gente pode começar a tentar classificar e observar o que tem ao nosso redor para que a gente possa colocar o que a gente aprende em prática, tudo bem? Então, olha só, por hoje é só isso, tá bom? Eu deixei para vocês assistirem
2 vídeos para complementar o que a gente falou. Um vai ilustrar sobre as mudanças de estado físico e o outro é um vídeo do Manual do Mundo, que ele faz vários exemplos de transformações químicas, tá bom? Além disso, também vou pedir que vocês façam os exercícios da página 272, tá bom? 272. Então, por hoje é só. A gente se vê na próxima aula, tá bom? Beijo!